Boa tarde, pessoal. Eu vou estar fazendo a apresentação do nosso projeto Integrador 3. Foi um projetinho que a gente deu o nome de Smart Weather. O nosso grupo é o grupo 2 da turma 330 e é composto pelo Anderson, Bianca, Caio, Carla, Ítalo, Juliana e Van de Clécio. Então, para a introdução, gostaria de que vocês fossem no pensamento comigo sobre como são os aplicativos, como é a previsão do tempo e clima hoje em dia. Então, a maior parte dos aplicativos de previsão de tempos, eles vão mostrar mais ou menos os mesmos dados. E são dados que te mostram como que vai estar a temperatura máxima, mínima do dia, talvez uma previsão para os próximos 5 dias, mas ele não fala diretamente como que aquilo pode afetar a sua vida. Então, isso está prestes a mudar com a evolução de IA nas aplicações atuais. Então, aqui eu deixei um exemplo do previsão de tempo do Google. É uma previsão que tem até bastante dados, mas falta informações pessoais, características de cada um, de como que o clima vai afetar aquela pessoa. Então, o nosso projeto é o Smart Weather, que ele pretende usar os seus dados e dados de IA para transformar previsões genéricas em recomendações personalizadas que possam realmente vir a agregar algum tipo de valor no seu dia a dia. Então, aqui é um pouquinho diferente do visualizador do Google, que é mais genérico, aqui a gente dá a informação também da temperatura atual, máxima e mínima para o dia, mas vem algumas recomendações em texto e embaixo, dependendo do seu perfil, para tentar te orientar. Então, por exemplo, se você é um motorista e vai fazer uma viagem, talvez se estiver chovendo, uma tempestade muito forte ou uma nevasca no seu caminho, talvez seja bom você evitar. E são informações lógicas que todo mundo sabe, mas talvez a pessoa não se atenta antes de sair de casa. Então, um corredor, se ele está com a umidade do ar muito baixa, pode atrapalhar também. Então, se a gente fizer, sempre que a gente fizer uma análise mais profunda de como o clima pode afetar a gente vai trazer informações. E a IA é muito boa em pegar esses dados e gerar informação. Então, o grupo principal que a gente aplicou esse produto, esse serviço para rodar foi o de docentes de uma escola municipal de Jundiaí, que atende aí hoje cerca de 180 crianças entre 4 e 5 anos de idade. Então, essa unidade, diferente de muitas EMEBs do Brasil, ela possui parque e horta, que as crianças adoram trabalhar e é amplamente utilizada nas rotinas pedagógicas. Um dos elementos do nosso grupo trabalha lá e viu que essa ferramenta pode muito agregar no dia a dia deles. Então, para levar a criança na horta, você tem que pensar sempre no bem-estar da criança, né? Às vezes um adulto, uma mudança de clima não vai afetar tanto, mas uma criança com certeza vai ter mais impacto. Então, o professor ele precisa entender se o clima vai atrapalhar ou não a atividade dele ali no dia. Então, essa foi uma aplicação que a gente pensou. Aqui eu deixei algumas fotos que foram divulgadas pela Prefeitura de Jundiaí sobre esses espaços, que são essas EMEPs que a gente está comentando. Continuando, eu vou falar a parte técnica do projeto. Para isso, eu vou sair aqui da apresentação. Eu acho que nada melhor do que uma apresentação em tempo real, ao vivo, para poder demonstrar melhor ferramentas, né? Principalmente quando elas estão no ar. Então, o nosso projeto hoje ele está no weather-smart-ai.vercel.app. A gente escolheu fazer o deploy via Vercel porque ele é gratuito para licenças de estudante. O front-end, como eu vou falar na frente, foi construído em Next.js, que é da Vercel, então tem essa facilidade, especialmente no deploy. A ferramenta, a página inicial foi feita em formato de landing page, então vocês vão ver as informações sobre o projeto e alguns CTAs a cada bloco. Chama a atenção para essa animação que a gente fez do grupo, que é uma simulação de uma rede neural relacionando os tipos de perfis com os diferentes tipos de clima. Eu acredito que ficou bem bonitinho também, transcreve bastante essa visão de cientista de dados e o uso da ciência de dados com o clima e os seus perfis. Então, como que ele funciona? Muito simples, você se cadastra, acessa o seu painel e já vai ver as suas recomendações. Aqui, para quem ainda não usou a ferramenta, tem um preview.
de como que vai ficar. Então, se a pessoa é um perfil atleta, e dado que ela vai estar em uma região específica, vão surgir informações ali para ela é, sobre como que aquele clima vai afetar ela, né? Então, atleta, motorista, turista, cada um deles. Aqui uma descrição maior, bem formatinho de landing page mesmo, com o que o pessoal faz hoje em dia. Para cadastrar a pessoa, informa o seu nome, seu e-mail, sua senha, a cidade que ela mora. Através dessa cidade informada é que vai ser feito o cálculo do clima para ela, né? Então vai ter diferentes perfis de usuário. Hoje eles estão fixos para essa primeira entrega, mas a gente vê muito potencial para a gente conseguir colocar outras formas da pessoa colocar seu perfil, talvez em texto, descrevendo: eu tenho uma alergia específica, eu tenho reumatismo e coisas desse tipo. Então, quando o cliente ele já tem seu login e senha prontos, ele pode vir para a tela de login. Caso ele não tenha, ele vai para o registra-se. Assim que ele entra na tela principal, é essa visão que ele tem. Aquele foi um recorte, o que estava na apresentação foi um recorte dessa tela. Então aqui eu cadastrei em Caconde, que é onde eu moro hoje. Eu posso mandar atualizar aqui, ele vai pegar o clima do dia, vai falar sensação térmica, umidade, vento. Também tem os dados aqui de mínimo e máximo para os 5 dias, algumas informações mais específicas, todas vindas do Open Weather, que eu vou mostrar já já. E aqui a cereja do bolo, que é a recomendação. Então hoje eu sou turista, estou viajando. Então ele pede para eu verificar antes de sair, ele fala que eu tenho levar roupas adequadas para o clima. Então essa parte aqui a gente ainda está trabalhando em que tipo de informações que ele vai soltar aqui. Ele ainda está bem tímido, vamos dizer assim, mas é porque a gente tem pouca informação, né? A gente tem um tipo de perfil específico. Então beleza, dado que a gente agora já conhece a nossa aplicação. Essa aplicação, o código, apesar de a gente ter feito em grupo, está no meu repositório, foi uma escolha do grupo. Então ele está lá em K41N3W Smart Weather. Então lá você pode encontrar os códigos e tudo mais. A gente usou então uma API externa, que era um requisito do projeto, né, que foi o Open Weather. Então lá no Open Weather ele tem APIs de integração, você faz a requisição de uma key deles, o uso é gratuito, e aí se você disparar nas APIs REST deles, eles vão pedir alguns dados, por exemplo, o endereço que você está e a sua chave. O endereço pode ser por latitude e longitude, o nome da cidade, tem muitas formas que você pode conferir aqui na documentação. E aí tem os parâmetros que são aceitos, por exemplo, você pode querer uma unidade específica, ou Kelvin, ou Fahrenheit, ou Celsius, e a API vai te retornar um JSON nesse formato aqui. Confesso que esse formato aqui é difícil de entender, não é fácil para quem é novo na área, e depois tem a descrição dos campos, que é o que você vai consistir para poder trazer essa visualização aqui para o cliente, né? Então tem esse trabalho do back-end de fazer essa conversão dos dados que estão chegando para uma visualização bonita, elegante, funcional. O front-end foi construído em Next.js, é um framework muito robusto, por exemplo, hoje é usado na Netflix, então é o suprassumo, eu acredito, do front-end, né? Você vai ter páginas extremamente rápidas com ele. Para o back-end eu escolhi o Ruby on Rails, apesar do Ruby on Rails ser uma ferramenta full stack, eu gosto de utilizar ele mais para back-end, aí eu acabei convencendo os demais do grupo a usar essa ferramenta. Ficou comigo essa função em específico. E para banco de dados a gente usou o Postgres, que é open source, e a gente colocou o Supabase, que é excelente ferramenta para quem quer banco de dados gratuito. Então, todo o projeto está no ar, sem nenhum custo. Tá certo que é um projeto bem pequeno, que tem poucas tabelas, mas é isso, o nosso projeto é esse, estamos bem felizes com a entrega. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, gente.